Como é que você vê a Madre Teresa de Calcutá? Não, ela é tudo relacionado a essa nova Zordo aí, não é isso, tá? Madre Teresa de Calcutá, ela não é católica, tá? Que falou, olha só, esse pessoal que fala que toda religião leva a Deus e salva, não é católico isso. O que a igreja fala, sempre falará, é extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. A igreja católica é uma barca, tá? É a barca de Pedro. E a prefiguração dela foi o dilúvio, a arca de Noé, não é? Noé, como é que Noé, a história de Noé? Deus apareceu para ele e falou, ó, essa humanidade está toda degenerada, vou acabar com todo mundo e você faça uma barca, tá? Porque vai ter um dilúvio, você faça uma barca, você preserve aí, né, os animais e tal, e você chame algumas pessoas, a sua família, porque eu vou terminar com tudo. E o que aconteceu? Ele começou a fazer a barca, as pessoas riam dele, diziam que ele era um idiota, era um bobão, né, que estava ensolarado. E elas estavam lá, vivendo a vida delas, não é? Não está assim na Bíblia? Dando-se em casamento uns aos outros, vivendo sua vidinha normal e olhando para o Noé e rindo dele, né? E ele, olha, vai acontecer tal. Ele consta, parece que ele inclusive chamou outras pessoas. Ninguém quis, ninguém estava nem aí. Foi só ele e a família dele mesmo, e ele e aquilo que ele salvou, né? Era um verdadeiro viveiro ali de, como é que é, de preservação mesmo, né? E o que aconteceu? Começou a chover e as pessoas foram caindo em si, né? E quem não estava na barca morreu afogado, que foi praticamente a humanidade inteira, não é? Então, é a mesma coisa da barca de Pedro. Pedro foi o primeiro papa, né? Quem está fora dela não vai sobreviver, tá? E isso tem que ser falado, as pessoas não podem ter escrúpulos. Isso não é porque um quer ser melhor do que o outro, porque não é isso não. Inclusive ela está aberta a todos, tá? Católico significa isso. Jesus Cristo veio salvar a muitos, ele veio para todos, mas muitos se salvarão, que isso a seita, né, do Conciliábulo Vaticano II mudou, diz que para todos, né, que a salvação é para todos. Não, por quê? Porque o ser humano foi criado livre, ele vai ter que escolher. Muitos vão escolher outra coisa, vão escolher o demônio, não é? A própria maçonaria, o deus deles é Satanás, é o demônio. Eles não estão mais nem escondendo isso, ou seja, é o antagonista, é o animadverso de Jesus Cristo, não de Deus, tá? O demônio não é burro igual o homem, né? O demônio sabe que não pode se medir com Deus, Pai, mas ele sim, ele quer vencer Jesus Cristo aqui na Terra, em termos de império, né? No coração dos homens. E tem os homens que escolheram Satanás, escolheram Lúcifer. Estão nas religiões aí luciferianas, satânicas, e não escondem mais. Talvez se a gente falasse isso uns 10 anos atrás, as pessoas olhariam e falariam, essa menina, né? Talvez até eu mesma falaria isso de uma pessoa como eu. Mas hoje não é segredo para ninguém. Você tem, inclusive, igrejas dedicadas ao demônio, não é? Uma em Detroit, outra no Chile, eu acho que é em Santiago. Então ninguém, não estão escondendo mais. Né? Tem aí aquele banqueiro holandês que falou tintim por tintim, né? Que ele foi chamado para fazer sacrifício humano de criança no exterior, que ele não topou, e aí a vida dele desabou. Então, assim, o ser humano, quando Deus cria uma pessoa com liberdade, ela vai ter que escolher livremente, ela vai ter que ir para ele de coração, livremente, tá?
E só tem dois lados, só tem dois lados. Ou você está com Deus, com Jesus Cristo, ou você está contra ele. Vai estar com o demônio. Não existe neutralidade. Tá? Neutralidade significa que você não está na barca. Né? Na barca só entra quem fizer um movimento voluntário para ir. Tá? Então, isso tem que ser dito. A verdade não é aquilo que a gente... Ai, mas que é isso? Que coisa? Como é que falam? Eles falam que falta de... Não, não é não. A verdade, ela tem que ser dita. Tem que ser falada, tem que ser demonstrada, ainda que ela desagrade as pessoas, ao modo de pensar da maioria. Tá? Isso foi criado. Olha, numa sala de cirurgia, não pode entrar tudo, não é tudo que é válido. No nosso corpo não é tudo. A nova ordem mundial, querendo acabar com as soberanias, com as nações, é a mesma coisa que dizer acabar com a nossa pele. Né? A nossa pele é o órgão que nos separa do resto, de tudo, entendeu? Então, até nosso corpo são coisas muito específicas que cuidam da integridade do nosso corpo, tá? Não é qualquer micro-organismo que pode entrar aqui, entendeu? E dominar, entendeu? Não, existe uma lógica, existe uma separação, tá? Numa sala cirúrgica, se você diz que pode tudo, é porque ela está contaminada, né? Ela é nociva para a vida humana. Então, a mesma coisa, não é qualquer religião, né, que é verdadeira, só tem uma verdadeira. E eu pretendo defender isso, né? Isso soa, principalmente nesse nosso mundo satânico, né? Onde não existe mais hierarquia, onde todo mundo é igual, né? Onde a tal da igualdade, né? Querem fazer a igualdade, né? Onde você não pode censurar ninguém, não pode dizer que não, que é isso. Toda a ideia é válida, então a ideia de ideologia de gênero é válida. Né? As pessoas de bom senso sabem que não. Então, isso daí se estende a muitas outras coisas também. Né? Então, existe um modo de salvação, uma resposta certa. E dezenas, milhares, infinitas respostas erradas. Por exemplo, 3 mais 5, só tem uma resposta certa, que é 8. 9 está errado, 10 está errado, 1 está errado, 5 está errado. Vocês estão entendendo? O erro é múltiplo. A verdade é uma. Tá? Complicado. Complicado a gente se achar depois de tanta manipulação, né? Bom, eu falo assim em geral, não para mim. Para mim também é difícil, é complicado, é lógico, igual para todo mundo. Mas para a maioria, nossa, é difícil enxergar, né? Não tem, porque nós estamos vivendo no mundo de Nárnia, o mundo inteiro de Nárnia, de ilusão de informações invertida. O que a gente acredita é invertido na realidade, né? Você viu muitas coisas assim nesse sentido, nesse seu novo entendimento das informações invertidas, das verdades que a gente tem. Tipo assim, o que é mais novo, agora mais recente, né, que a gente está tendo que engolir, é que menino não nasce menino, menina não nasce menina, mas que eles colocam separadamente, gay nasce gay, né? E a gente não questiona, a humanidade não questiona, simplesmente aceita. Mas o que é isso, Helena? É a tentativa deles nos fazerem perder o contato com a realidade metafísica criada por Deus, tá? E entendê-la. Mas nós fomos criados com a capacidade de entender, tá? Para isso eu teria que explicar o que é realidade lógica e o que é realidade metafísica. Eles
E o que eles estão fazendo? O projeto da maçonaria, vamos dizer assim, dado pelos judeus, né, pela sinagoga, pelo Kahal, é duas coisas. Tá? Por que o símbolo do comunismo é uma foice e um martelo? O martelo é para destruir e a foice para cortar a ordem existente, a ordem ocidental. E qual é o símbolo do Deus deles, da maçonaria? Não é o compasso, não é o construtor, eles não se dizem construtor, tudo é construir, você já viu? Construir a educação, construir o entendimento, eles são os construtores. Então, é o grande arquiteto, tá? Por quê? Mas antes tem que destruir, tem que ir com a foice e com o martelo. Então, eles querem destruir a ordem antiga, criada pelo catolicismo, a civilização ocidental, que está fundada em três coisas: na filosofia grega, no direito romano, e o que arrematou, o que, vamos dizer, deu sentido a tudo isso e formou a nossa civilização, foi o cristianismo. Tá? Foi Jesus Cristo e a instituição que ele deixou no mundo, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe por quê? Porque Deus não é sádico, tá? Se falar assim, mas a Igreja é só espiritual, meu contato com Deus é espiritual, eu tenho um plá com ele, eu e ele. Não, gente, olha, se eu falar para você, Helena, eu gosto muito de você, mas assim, quando você fala comigo eu não respondo, eu não dou nenhuma sinal material de amor, de que eu gosto de você. Você vai achar que eu gosto de você? Ou vamos fazer uma coisa mais concreta. Eu falo assim, nossa, eu amo meu filho, adoro meu filho, mas eu abandonei meu filho, entendeu? Não, mas espiritualmente eu amo ele, mas eu não dou comida para ele, eu não limpo ele, eu não troco a fralda. Você acha que isso é amor? Amor, ele tem que ser demonstrado concretamente, objetivamente, a gente fala, né? Uma coisa é o subjetivo, é eu dizer que amo fulano, mas objetivamente eu não faço nada por ele, eu tô nem aí para ele, entendeu? Ou então eu faço coisas que são contrárias ao bem-estar, ao bem dele, verdadeiro dele. Então isso não é amor. Então veja, Jesus Cristo deixou uma instituição terrena para nós, porque nós precisamos disso, tá? Se alguém não me ensinar as coisas que eu preciso aprender, eu não vou saber, entendeu? Se eu quero ser médica e não tem lá uma instituição concreta, alguém disposto, um monte de gente que já estudou, já atuou, para me ensinar, eu nunca vou ser meu, eu vou começar do zero sempre, mas é isso que eles querem colocar na cabeça nossa, para nos destruir, porque nós somos dessa estrutura, nós somos fruto dessa estrutura e a reproduzimos, ou reproduzíamos, né? Eles já conseguiram demolir isso, tá? Então, veja, eu vou mostrar um negócio aqui, vou compartilhar minha tela, cadê? Share screen. É a cidade de Deus. Olha, Deus deixou uma... Só me fala se você está vendo, Helena, para eu ter certeza que vocês estão... Sim, estou vendo. Direitinho, em tela cheia. Então, olha, são as duas cidades. Antes de Cristo, Deus se comunicava com os profetas, os patriarcas, tá? E era muito difícil. Aí ele mandou o filho dele, Deus se encarnou na nossa espécie humana, para quê? Para deixar uma cidade que ele vai dizer como que ela tem que ser feita. É a intervenção sobrenatural, tá? Então, Santo Agostinho, isso é de Santo Agostinho, foi um grande pai da igreja, um grande santo, né? Que se converteu já quando era mais velho, né? Então, dois amores deram
a origem a duas cidades, na nossa linguagem aqui, são as duas linhas de tempo, né, que se cruzam aqui, que estão convivendo. O amor a si mesmo até o desprezo de Deus, que é a cidade terrena, ou seja, a idolatria de nós mesmos. E aí a gente deixa a realidade que Deus criou. A gente não quer saber, a gente quer criar aquilo que a gente gosta. A própria idolatria é a cidade terrena, que está entregue ao demônio, tá? Ele é que é o príncipe desse mundo terreno. E o amor de Deus até o desprezo de si mesmo, que é a cidade celestial. A primeira glorifica em si mesma, se glorifica em si mesma, a segunda se glorifica no Senhor Deus, tá? Então isso é uma linguagem já teológica, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eles, olha só, eu preparei isso aqui, mas a gente pode falar depois. Vejam, olha, isso foi criado 2000 anos para criar isso. Criou o nosso mundo, que nós não temos nem ideia, viu, Helena? Só depois que eu comecei a estudar a história seriamente que eu tenho ideia do que era o mundo. Eu não vou nem longe. O mundo, um pouco antes de nós nascermos, nós que somos da década de 1960, era muito, muito diferente do que a gente vê hoje, tá? Vejam quanta gente, que multidão de gente que teve que viver nessa terra, teve que colaborar e tal, para que nós vivamos hoje, aqui, ó, eu aqui. Olha a multidão de gente que deixou uma estrutura para a gente. E hoje, essas pessoas que estão aqui estão destruindo essa estrutura, tá? Elas estão sendo manipuladas por esses com a foice e o martelo, que estão destruindo aquilo em que se apoiavam nossos pais, por isso que se chama pátria, terra dos nossos pais, tá? E estão propondo aí o arquiteto, né? O arquiteto do universo, o Gadu da maçonaria, uma nova ordem mundial, tá? Eles estão propondo algo totalmente novo e satânico, tá? Por quê? O que eles atacam? Eles atacam duas coisas, tá? Primeiro, os dogmas. Eu tenho um amigo que é maçom, e eu aqui também volto a falar para vocês, tá? As pessoas, muitas vezes, elas não sabem bem o que elas estão falando. Ele não é uma pessoa ruim, entendeu? Mas eu convivo com ele há muitos anos, ele é meu colega de trabalho, tem aí quase 30 anos de convívio. Ele tem uma palavra na boca que é, eu sou contra o dogma, Então ele diz sempre que é contra o dogma, mas o que é o dogma? O que é dogma? Eu peguei isso aqui, eu trouxe para mostrar para vocês que eu peguei desse site, né, Etimologia Online. Dogma é uma opinião estabelecida, um princípio considerado firmemente estabelecido. Vem do latim, né, dogmata, e vem do grego também, né, opinião, princípio, e vem do proto-indo-europeu, dek, né, dessa raiz aqui, dek, tomar, adotar, aceitar, tá? Então, olha, dogma é um nozinho de uma estrutura, tá? Aí que eu vejo as estruturas que querem criar, né? Ou a gente está criando as catedrais, né? Aqui a catedral em Itajaí, Santa Catarina, aqui a Catedral da Sé, de São Paulo, né? Nós estamos criando com esses nós de programação, tá? Catedrais ou essas estruturas modernosas, né? Do Gadu. Isso aqui é um hotel, tá? Através dos dogmas, dos nós de programação, tá? Porque você tem uma topologia física e uma topologia lógica. A gente está falando de topologia de rede mesmo. Rede é como funciona o quê? Funcionam as redes, né? As cidades, funciona nosso cérebro, a partir do quê? Da informação, da realidade lógica que eles conseguiram introjetar na gente. Eles quem? Ou a cidade de Deus, ou a cidade que quer primeiro destruir
tá? O que já foi construído, a ordem antiga, tá? Para isso elas precisam destruir os dogmas, aquilo em que, vamos dizer assim, esse pontinho aqui, tá? É um dogma, é uma coisa que foi descoberta, às vezes levou gerações, homens morreram, né, para descobrir aquela verdade. Aí, a partir dali, nós podemos caminhar, ou seja, nós não temos que sempre estar redescobrindo a roda, tá? Uma multidão de gente aqui, tá? Já trabalhou para a gente aqui. Por exemplo, alguém descobriu lá atrás a penicilina. Da penicilina foi evoluindo, mas antes teve que alguém descobrir a penicilina. Já pensou se chegasse alguém e falasse, não, eu vou descobrir tudo do zero novamente? Aonde que nós chegaríamos? A lugar nenhum, nunca, né? Nós estaríamos no barbarismo até hoje, tá? Mas quando se fala em destruir o dogma, tá? É destruir essas estruturas para construir outra. É o martelo e a foice, tá? E onde que ele tem que ser destruído? No nosso cérebro, tá? Ela é uma realidade lógica, antes de ser uma realidade metafísica, no mundo concreto, tá? Então é a perda do contato com a realidade, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele veio nos trazer a verdade, tá? E quando a gente estuda a lógica tomista de Santo Tomás de Aquino, que foi o outro grande personagem, deixa eu parar aqui stop sharing. Santo Tomás de Aquino, no século XII, foi depois de Cristo, foi outra revolução. Por quê? Porque ele pegou tudo que havia antes e sistematizou. Desde Aristóteles, tá? Que nem 4 séculos antes de Cristo. Mas Aristóteles, uma imensa contribuição para o conhecimento. E Santo Tomás estruturou tudo. Tá? Ele, assim, nós não aproveitamos ainda. Aliás, tudo que nós temos hoje foi por causa de Aristóteles e Santo Tomás, por causa de Deus, primeiramente, Jesus Cristo, e Aristóteles e Santo Tomás. Só que isso tudo nos foi privado, isso faz parte da demolição. Tá? Nós hoje não somos mais capazes, não temos mais acesso a esse patrimônio de estruturação da inteligência. E as pessoas estão agindo no sistema, nas redes, dessa forma, estão destruindo e está sendo construída uma nova ordem, que é isso que eles estão tentando. Uma nova ordem mundial. Tá? Onde eles é que vão ditar a lógica. A lógica agora é uma lógica deles. Tá? Porque, vejam, gente, apesar da ação no mundo físico ser muito mais forte, muito mais contundente, o pensamento precede a ação. Então, aquilo, da forma como o nosso pensamento está estruturado, nós vamos agir. E isso vai ter um impacto no mundo. Nós estamos vendo isso muito claro, a Helena falou, não é? Quanta gente agora fica exigindo que você use máscara, porque senão ela acha que você vai matar ela por causa de um vírus, entendeu? Ou que a água está acabando, então a pessoa está com medo. Aí, quando a pessoa está com medo, é muito fácil de moldar, ela é muito previsível, dependendo da influência que está mais, vamos dizer, que está ali dominando nela. Não é? Então, assim, a realidade lógica, ela é a realidade que organiza o nosso pensamento em relação à realidade, que a gente percebe. E isso isso foi estruturado de maneira... só pode ser sobrenatural, tá? Por Santo Tomás de Aquino, um grande santo da igreja, pegando tudo que já tinha sido produzido. A partir disso, muita coisa foi feita, mas, curiosamente, né, a partir do século de Lutero, né, essas forças diabólicas estão tentando retomar a cidade que é possível ser criada a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? Ele quer salvar nossa alma. Isso a gente tem que falar depois, tá? Do ponto de vista sobrenatural.
mas ele deixou também um modo da gente viver civilizadamente que é fantástico, tá? Só que a gente ainda não conseguiu, por quê? Porque as forças do mal se organizaram e mais, hein? Nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua cruz, tirou o demônio, tirou o mundo do demônio. Ele reinava, ele imperava aqui, né? Tinha sacrifício humano, todas as religiões são sacrifícios humanos, menos a religião dos judeus, pré-Cristo, tá? Porque hoje ela não tem mais nada a ver com aquilo ali. Então, apesar de o homem tender à civilização, né, faz parte da nossa natureza, mas eram civilizações que escravizavam, tinha escravos, tal, né? Então, o que aconteceu? Nosso Senhor Jesus Cristo tirou do demônio o ser humano, deu essa possibilidade. E o que acontece? O demônio ele não pode entrar numa propriedade se não for por 2 meios. Ou se o senhor daquela propriedade permitir, o proprietário é diferente do senhor, tá? Isso daí é até tema jurídico que pouca gente conhece. O senhor dessa terra é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que depois que ele... A gente tem que entender, né, o sacrifício dele na cruz, tá, tudo isso é inteligível, tá, gente? Mas nos foi suprimido. Depois que ele morreu e ressuscitou, o que ele falou? Foi-me dado todo o poder sobre o céu e a terra e os homens. Então ele é o Senhor. E nós somos os proprietários da terra, tá? Então, ou o Senhor permitiu que o demônio voltasse, que não foi o caso, ou o proprietário chamou ele de volta. E foi isso que aconteceu. A maçonaria e a sinagoga de Satanás abriram as portas de novo para o demônio, tá? Na sinagoga e nas lojas onde explicitamente se cultua o demônio, abriu de novo as portas da nossa realidade para eles. O proprietário, tá? Então nós estamos tendo, sim, uma ação demoníaca hoje extremamente contundente novamente, porque o ser humano chamou de volta o demônio. Tá? E a nova ordem é desse arquiteto, tá? Que foi chamado por essa gente aí. E agora nós temos que tentar retomar, com a graça de Deus, e só por uma intervenção divina, tá? Isso é uma coisa que é necessário falar. Não é por nossa prudência e nossa ação que nós vamos conseguir imagina, uma realidade muito maior que a nossa, que nós, tá? E que tem intervenção sobrenatural. Então, não é, vamos para a rua, vamos fazer movimento não sei o quê, vamos atuar na política. Não é assim, tá, gente? Não é bem assim que vai acontecer. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar consciência disso e pedir ao Senhor do mundo, que é superior ao proprietário, porque ele que nos criou, que intervenha. Porque se ele quiser, a realidade muda, mas nós vamos ter que pedir para ele. Por enquanto, tem hoje em dia, meia dúzia de gato pingado pedindo. tem que ser mais gente, né? Helena, eu acho que... Bom, deixa eu só fazer uma pergunta sobre isso. O que você acha da votação, então? A pessoa que vai votar ou não, como é que é? Aliança com a maçonaria. As repúblicas, isso faz parte daquilo que a gente precisa retomar, que é a nossa memória. O que aconteceu? Como é que as coisas aconteceram? Como é que virou república hoje? Né? E como é que as pessoas falam, eu não quero saber de monarquia e rir, né? Teve um plebiscito no Brasil em 93, né? Vocês sabiam que a República ficou 100 anos aí praticamente, mais de 100 anos, ilegítima, e ela só se legitimou em 93 com esse plebiscito aqui no Brasil?
Quem estava aqui lembra, né? Aí o pessoal ria, monarquia, o que é isso e tal. Pois é, como a gente chegou a isso? A república é maçônica e a votação é maçônica. Você ir lá votar primeiro, tá? A gente não escolhe nada. Para começar, acho que todo mundo não precisa ser, né? A gente precisa de muito estudo para saber disso. Tá? São os candidatos que eles disponibilizam para começar. E agora, inclusive, com urna eletrônica, nem mais é totalmente escolhido. Agora, o fato de você ir lá e votar, e falar sobre isso, e se interessar, é a aliança que você faz com eles, com essa nova ordem. Então, a gente tem que ignorar. Eu não quero mais nem saber, não escuto mais, não quero saber, não sei quem é. Eu me desliguei. A minha realidade é outra, eu estou trabalhando para outra coisa. Bom, eu ainda tenho que, eu trabalho, eu tenho que ver, né? Isso é outra história. É o meu estado de vida, aquele onde Deus nos colocou. Mas eu não vou mais, vamos dizer assim, me aliar a esse esquema que eles criaram. E dentro dele não tem a menor chance de nós vencermos, tá? Se eles conseguem nos trazer para o campo de jogo deles, nós vamos jogar o jogo deles e nós somos perdedores sempre. Bom, o campo deles é tudo, né? A internet, os programas da internet, tudo não, mas está muito dominado, tem muita infiltração e muito domínio. Tem, mas, por exemplo, na internet você pode ter 100% da programação que você quer, tá? Não necessariamente eles dominam, tá? Eles não estão conseguindo, tá? Televisão você assiste se você quiser. Eu desaconselho. A televisão realmente ela é 100% maçônica. Tá? Agora, você sair da sua casa, ficar fazendo campanha, acreditando, replicando, tá? Eu vejo esses grupos de WhatsApp, né? As pessoas falam, nossa, esse daí é do demônio, tá? Elas já compreenderam tudo, mas elas vivem repassando vídeo de Bolsonaro, de Lula, de STF, gente, sabe? Para de dar atenção para essa gente. Aí vacina, não sei o quê. Olha, uma das causas por que eles nos dominam é porque eles dão ideia que eles já dominaram tudo e que não tem mais jeito. Eles blefam. Blefe, tá? Então, assim, se você não está preparado ainda, tá, para lidar com essa realidade, saber quando que você tem que intervir, quando que não, e como, né, no caso nosso, praticamente nada, e confiar em Deus, porque Ele é o Senhor da história, tá? Ele movimenta as peças, sim, tá? A gente vai estar dando crédito vai estar alimentando essa gente, tá? E o esquema deles. Então, calma, não é tudo que é deles, não. Muito pelo contrário, eles já perderam, tá? Eles sabem que eles têm pouco tempo, porque Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Daí a gente está se encaminhando para o fim dos tempos. Ah, Gilene, você acha que agora que vai ser o fim dos tempos, Jesus vai voltar? Não, a gente não sabe isso, tá? Porque se você for na história, volto a falar como é importante a gente saber o que já aconteceu. Direitinho, ter ideia, tá? Já houve várias prefigurações do fim dos tempos e a coisa muda, entendeu? Ou seja, ninguém sabe se é o fim dos tempos, que Jesus vai voltar, que tem toda... Aí você tem que conhecer as coisas, tá? A gente tem que ir atrás disso. Para ser os fins dos tempos, ainda tem algumas coisas que acontecer.
tem alguns sinais, tá? Há muitos sinais, outros ainda não existem. Se eles vão vir, não sabemos, tá? Pelo que Nossa Senhora apareceu muitas vezes, tem muitas aparições de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, muitas intervenções, gente, muitas, tá? Ele não nos deixou aqui, largou e foi embora, não, tá? Parece que a gente vai se recuperar, né? Nossa Senhora em Fátima falou, vai ter um castigo muito grande, vai ter realmente uma coisa bem espantosa. Padre Pio de Pietrelcina também, que morreu agora na década de 60, tá? Foi estigmatizado e tudo mais. Ele também falou que ia ter uma coisa muito grave, mas Nossa Senhora falou o quê? No final, meu imaculado coração triunfará. E o mundo vai ter paz por um tempo, tá? Por um tempo. Tá? Então, assim, isso daí já é uma coisa, porque ninguém fala categoricamente, nem os próprios, vamos dizer, teólogos, né, pessoas que, os padres, né, que estudaram profundamente essas aparições e conhecem tudo muito mais do que eu, nem eles são categóricos para falar, tá? Que estamos no fim dos tempos. Tem muita prefiguração, tá? Mas assim, eu particularmente acredito que vai ainda haver uma reviravolta aí, tá? Para a gente poder reconstruir essa cidade de Deus. Eu acho, eu não tenho certeza. Só Deus que sabe quando vai ser o final dos tempos. Mas nós nos encaminhamos, sim, para o final dos tempos, tá? E o demônio já foi vencido com Jesus Cristo, naquele episódio, já foi vencido. Eles sabem disso, tá? Eles já estão vencidos. Eles já perderam, tá bom? Agora, aquele negócio, as proporções, nós não sabemos, né? A pessoa que estava lá na Rússia, quando Lenin tomou, meu Deus do céu, né? Fez tudo aquilo, 7 milhões de pessoas morrendo em um ano de fome na Ucrânia, parece o fim dos tempos, né? E nem é isso que nós estamos vivendo ainda aqui, tá? Mas, assim, é um mistério, é um mistério da iniquidade, né? E assim, é uma proporção que muitas vezes nós não temos condição de interpretar na nossa realidade, tá? Nós estamos falando de história da humanidade, de tempo de Deus, nós estamos falando da nossa vidinha, do curso da nossa vida, em particular, tá? Sim, sim. Bom, eu concordo com o que você falou e também eu mesma, por mim, eu pensava assim, igual já o antagônico já foi derrotado, não tem força, mas hoje eu levantei, meu computador não ligava, meu programa tudo mexeram tudo por dentro aqui, dos meus programas, do meu computador. Bom, então ainda não é do jeito que eu estava pensando, porque para mim, eu achava que já tinha limpado um pouco mais essa área também, né? Esse domínio sobre o nosso movimento. Até o fim dos tempos, olha só, uma coisa que a gente tem que entender, isso é muito, assim, já é bem avançado, tá? Eu vou falar e vocês vão ter que acreditar, vão ter que ter fé, né? Mas se vocês forem pesquisar, se derem o trabalho, vão encontrar essa informação, tá? Isso aqui é um campo de provas. Não tem no Salve Rainha? Aqui é o Vale de Lágrimas. Nós somos soldados sendo testados, tá? Imagina, você vai pegar um soldado e vai criar ele assim, protegendo, tudo é bom, o mundo é maravilhoso, no mundo cor-de-rosa, ele vai ser um bom soldado? Não. Né? Ou então um médico que fica só ali cuidando de gente saudável, que não tem... Não, ele tem que ir lá para a Amazônia, doença tropical e tal, aí ele vai ser um bom médico, né? Então, assim,
nós estamos sendo testados aqui. E o demônio, queira ou não, ele obedece a Deus, ele só está aqui porque Deus permite. E é para quê? É para nos testar, tá bom? Por quê? Porque senão nós vamos ser soldados inúteis, nós vamos ser pessoas, entendeu? Ninguém quer, ninguém gosta, né? Um empresário na sua empresa, na sua indústria, não quer uma pessoa sem experiência, né? Pelo menos a pessoa sem experiência vai ser colocada perto de outra, que vai dar experiência para ela, tá? Mas, sim, ele precisa de um staff para produzir as coisas, para fazer as coisas, precisa de gente que tenha tido testes, né? E para isso ele tem que ter enfrentado as dificuldades. Então o demônio, tá? E o joio e o trigo vão conviver até o final dos tempos. Não tem tempo fácil para ninguém, tá? E quanto mais Deus ama, quanto mais ele quer aquela pessoa, mais provas ele vai dar para ela. Mas ele vai estar ali também, com as graças. E aí, isso é muito interessante, falar das graças, dos sacramentos, né? O que é o pecado original. Vamos voltar, Helena, até amanhã, se você quiser, a gente continua, tá? Porque isso é importantíssimo, importantíssimo. Ele vai dando a força para a gente, mas a gente vai ter que ser exposto às provações. Senão nós vamos ser o quê? Uns débeis mentaizinhos, né? Pessoazinhas de cristal, aquela pessoa que você fala alguma coisa que não aguenta nenhuma contrariedadezinha, que aquilo a gente está cansado de ver, essas pessoas, né? Que já se acham as vítimas, que, ai meu Deus, tudo está contra mim e tal. Então, esse é o sentido, tá? Então, sempre a gente vai ter isso. Não tem jeito. Até o final da vida nós vamos estar em provas, né? E essa vida não é fácil, você mesma sabe, né? A gente passa por coisas e vamos passar. E vamos enfrentar a morte do nosso corpo, a aniquilação do nosso corpo, que é uma hora muito difícil para todos nós, tá? Para a qual nós temos que estar preparados também. Tá? E a Igreja Católica tem toda uma preparação para isso. Tá? Então, assim, não tem tempo fácil, não adianta. A gente não pode ter essa expectativa. Eu achava que pelo menos seria menos complicado conseguir fazer uma gravação, um encontro, né? Ah, mas a gente acabou fazendo, hein? Na marra, a gente foi mais... Perseverante, porque foi para mim e para você. Hoje não teve nada fácil. Bom, sobre expor a provas, né? Quanto mais Deus ama, mais ele expõe a prova. Eu acho que Deus quase me ama mais do que todo mundo, viu? Cada um sabe o que as provas que passa, né? E sobre enfrentar a morte, eu acho que pior do que morrer é continuar vivo quando um filho morre. Eu imagino. Bom, mas voltando ao assunto, você falou de Fátima. O que você sabe? Bom, a gente vai fazer vários outros vídeos e se precisar a gente corta esse em 2, faz 2 vídeos desse. Mas eu preciso perguntar o que você sabe sobre o terceiro segredo de Fátima? Olha, você pode pôr. Ninguém sabe muito sobre o terceiro segredo. Assim, peraí, deixa eu reformular. Tem uns livros que eu posso até recomendar aqui, tá? Agora não me ocorre o nome exatamente, mas tem audiolivro bem interessante que fala sobre o terceiro segredo, tá? O terceiro segredo foi pedido para que fosse aberto só em 1960, se eu não me engano. Nossa Senhora pediu para a Lúcia, ela apareceu para as crianças em Fátima, mas depois ela apareceu só para a Lúcia, né? Para a irmã Lúcia, que foi uma religiosa leiga, ela nunca professou votos de religiosa mesmo, ela foi leiga, tá? Tem muita coisa, né? A igreja já estava sofrendo ataques terríveis já no século XX. Quase que
Papa maçom foi eleito lá no início do século XX, e Deus nos poupou, nos deu 100 anos a mais, senão acho que o negócio já tinha degringolado. Então, o que ela pediu? Para não revelar o segredo, não publicar, ele só poderia ser publicado em 1960. Só que o que acontece? Pio XII, que foi o último Papa, morreu em 1958. E os maçons que o sucederam, tá? O próprio Roncalli, o João 23, o que ele fez? Ele não fez o que Nossa... Óbvio, né? O maçom ia fazer o que a Nossa Senhora pediu. Ele escondeu o segredo. Mas qual era o segredo? Era justamente que a igreja seria tomada pela maçonaria, pelos inimigos da cruz. Tá? Esse era o segredo. E isso causou uma tragédia. Olha, a partir da década de 60, eles começaram a implantar os planos deles, isso que nós estamos vendo hoje. Tá? Por quê? Porque não tinha mais. O anteparo do anticristo era o Papa. Existe um trabalho, eu tô até traduzindo, tá, em inglês, do cardeal Manning, agora esqueci, depois eu pego ali, é o fim dos tempos testado pelas profecias, pela Bíblia, alguma coisa assim. É uma palestra erudita demais, né? O cardeal Manning é extremamente erudito. E foi lá antes de Fátima, tá? Quando tiraram o poder temporal do Papa, né? Quando foi na época de Pio IX, acho que foi. Tá? Então ele falou, olha, já tiraram o poder temporal do Papa, daqui a pouco vão tirar o poder espiritual. E isso é um forte indício do final dos tempos. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Era esse o segredo de Fátima. Aliás, Dom Bosco tem um sonho nesse sentido aí também, né? E ele escreveu uma carta para o último imperador da Europa, que foi... também esqueci o nome. Eu tenho tudo isso anotado. A Primeira Guerra foi a morte do primo dele, né? Que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Por um maçom, né? Por um agente da maçonaria. Então, o terceiro segredo foi esse. Foi que a igreja finalmente ia ser realmente atingida, tá? Mas parece, segundo a frase de Nossa Senhora, né, que no final meu Imaculado Coração triunfará, e o sonho de Dom Bosco, que eu agora também precisaria pesquisar direitinho, que eu não estou lembrada, mas parece que ele foi um sonho assim que os barcos se dispersavam, a armada, porque a igreja também é comparada com uma armada de Cristo, tá? Uma armada, né? Vários navios de guerra, né? Ela foi dispersa, mas no final ela voltava a se reagrupar, tá? Então, esse é o terceiro segredo de Fátima. Que o Papa perderia o poder espiritual. Na verdade, nós estamos sem Papa hoje, tá? Já faz o quê? De 1958 para cá, já tem aí várias décadas, né? Que nós estamos sem Papa. E como que só nosso Senhor Jesus Cristo pode, na minha opinião, na minha visão, né? E eu já ouvi isso, quer ver, ó, 1958 menos 2020. 62 anos sem Papa, né? Sem aquele que pode que pode barrar o anticristo, né? Então nós estamos sem aí, o anticristo pode vir a qualquer momento. Nós não temos Papa, nós não temos mais aquele que poderia segurar, está na Bíblia isso, está numa passagem bíblica,
tá? Aquele que pode conter que o contenha, tal, eu teria que olhar a passagem bíblica, tá vendo? Eu não sou expert ainda, tá? Eu teria que preparar uma palestra nesse sentido. Mas, apesar da gente aí poder ter um anticristo mesmo, né? Que está bem prefigurado aí o final dos tempos, as palavras de Nossa Senhora e os sonhos de Dom Bosco dão a entender que a igreja e o poder temporal do Papa, né, isso pode ser restituído ainda. Como eu não sei. Mas para Deus nada é impossível, né? Ele faz, quando ele quiser, vai ter, e a gente, nosso raciocínio não alcança, né? Ficar imaginando, né, as coisas aqui na nossa lógica, a gente não vai conseguir. Certo, certo. Bom, hoje foi mesmo assim uma pincelada, né, mais ou menos, mas qualquer tema que você quiser se aprofundar, a gente coloca em vídeo específico, e se eu também tiver algum questionamento sobre algum assunto, eu peço para você e a gente faz um vídeo, 2, 3, não dá mesmo para colocar toda a pauta. Tem que ser Não, muito. A coisa é muito grande, viu, Helena? Muito grande. Eu queria falar amanhã, a gente pode marcar para amanhã, se você tiver disponibilidade. Claro. Eu quero falar sobre o que aconteceu nesse mundo. Vamos falar disso, segundo a igreja? Porque, olha só, a gente tem que ter fé, tá? Quando a gente fala assim, do espiritismo, mas, gente, o espiritismo, Allan Kardec era um maçom, entendeu? É desinformação que está ali. Infelizmente, eu tenho que falar isso, é aquele negócio, né? É impactante, mas é a realidade, tem que ser dita, tá? Então, assim, nós temos que ter fé. A Igreja Católica, Deus, Jesus Cristo, tudo isso é histórico. Isso daí tem N comprovações históricas que jamais vão poder ser apagadas, tá? Só por meio de manter o pessoal com a mente ali, né? Assim, aí pode ser. Mas, assim, tem registros históricos, livros, peças arqueológicas, né? Nós já conseguimos, o ser humano conseguiu reconstruir até milhares, 10 mil anos atrás, civilizações e tal, tá? Então, não tem para onde fugir, é histórico. Criou uma civilização maravilhosa, que é aquilo que nos... Helena, eu não sei se você sabe, você sabia que as bombas atômicas aí no Japão foram jogadas nas 2 únicas cidades católicas do Japão? Você sabia disso? Não. Hiroshima e Nagasaki eram católicas. O que conta a história é que foi um sorteio e por causa de tempo não foi em outro lugar. Até parece. Tinham até catedrais, inclusive tem um milagre, né? Diz que eu não sei se foi em Hiroshima ou em Nagasaki, que uns jesuítas, 4 jesuítas sobreviveram ilesos. Eles estavam no olho do furacão. Não aconteceu nada com eles. Você sabe dessa história? Não sei nada disso. Acho que nem os japoneses sabem. Isso obviamente foi... É isso que eu estou falando. Isso, eu resgatei, agora está sendo resgatado novamente. Ninguém sabia disso. Mas eram as únicas cidades católicas do Japão. Tinham até catedrais nelas. Foi onde foram jogadas a bomba. Pelo Enola Gay. Você acha que esse nome também é por acaso? Como contam? Tem nada por acaso, nada. Tudo isso foi planejadíssimo, tá? E o que acontece? Na época, o imperador era contra o comunismo, ele lutou. Hitler, Mussolini e o imperador do Japão lutaram contra o comunismo. Isso não é falado.
Tá? Hitler? Ouvi Hitler bem? ouviu bem. Então, Ele lutou contra o comunismo. Ah, tem que ter um revisionismo histórico muito profundo aí. Por isso que vamos por ver, isso que a vamos gente, ver quanto tempo esse vídeo, se você botar no YouTube, vai ficar. por isso que a gente vive no mundo de Nárnia, no mundo ilusório, no país, no mundo de faz de conta, o mundo inteiro de faz de conta. Pois é. O Você nosso sabe, mundo, o nosso mundo são as informações que eles quiseram nos colocar. e eles conseguiram, tiveram muito sucesso nessas últimas décadas. Só que o castelo está caindo, tá? Você não tem ideia da quantidade de gente aqui no Brasil, de jovens, que sabem de tudo isso já. É impressionante. Bom, então é impressionante mesmo, porque eu acho tão difícil encontrar pessoas que estejam pelo menos dispostas a aceitar que isso tudo pode ser uma ilusão ou informações. Que a gente vive num mundo de mentirinha mesmo. Mas eles não Esses vão. jovens estão se formando, estão se informando. Como é que acontece? O que é? Não, é isso que eu estou te falando. A internet, eles achavam que iam destruir tudo, só que as informações estão vindo e muita gente está tendo acesso. Muita gente, muitos jovens, jovens voltando para o catolicismo tradicional, querendo ter famílias, famílias numerosas. É assim que a gente vai sair da crise, tá? É assim, a gente tem que voltar a ter famílias numerosas, família mesmo, casamento indissolúvel, tá? Então, se debruçando sobre a história, muitos têm vocação para a vida religiosa ou para a vida de padre, são duas coisas diferentes, tá? Até isso a gente depois pode falar. Então, assim, as coisas estão acontecendo, entendeu? Por isso que eu digo que essa gente blefa, eles blefam muito, a gente não pode viver com esse medo, com esse terror, só ouvindo que o UOL falou da vacina, porque a vacina aqui, porque não sei o quê, porque calma, a gente tem que ter calma, porque Deus, olha, a ação de Deus é sempre assim, é sempre devagar, é sempre... Você vê, Jesus Cristo veio o quê? Primeiro para ali, 12 apóstolos, os discípulos, né, 72, aquela gente... Mas olha a civilização portentosa que foi criada e cuja memória é tão forte que eles não... olha, eu duvido que destruam, entendeu? Então, assim, nós temos que ter calma, né? E fazer a nossa parte conosco mesmo, tá? Buscar a fé, mas a fé não é cega, é a adesão da inteligência a uma verdade revelada, tá? Porque nós nunca vamos poder saber tudo. Imagina, nós temos o quê? Eu tenho 54 anos de vida, a humanidade tem mais de 10 mil anos de vida, de história, de conquista, sabe? O cristianismo tem 2 mil, é bimilenar a igreja, então, assim, é muita bobagem, muita burrice a gente querer, não, deixa que eu vou, é a minha verdade, eu vou atrás da verdade. Isso é uma loucura, isso é uma destruição, né? Então nós temos que ter fé, mas a fé inteligente, tá? Não é acreditar em qualquer coisa. Temos que... a adesão da inteligência a uma verdade revelada. Tá bom? Sim, sim, nossa. Bom, então, eu nunca curti, mas o lindo padre Fábio de Mello, como que é? É Fábio de Mello? Sei lá, o padre da moda, né? O que tá colocando a moda agora de se tatuar, de colocar uma marquinha santa, Gilene é santa. Daí nem padre ele é, infelizmente. Quer dizer, felizmente, né? Ele nunca, não tem ordens sagradas, ele não é padre. Católico, não.
Ah, tá tudo, toda a informação, né? Tá manipulando mesmo, né? Os heróis, que na verdade são tudo contrário, né? É um mundo ilusório mesmo, de mentirinha mesmo, tudo, né? Mas Complicado. nosso desafio é saber a verdade, né? É buscar a verdade incessantemente. E Jesus Cristo não é a verdade e a vida. É, sim, ele deixou muitas nas parábolas dele, nos ensinamentos, ele deixou as dicas que a gente não consegue compreender nem encaixar no contexto que a gente vive, né? De tão distante que a gente ficou. Mas a gente consegue aplicar sim, é porque a gente ainda não está enxergando, mas o que ele deixou, tudo se aplica, tudo. E tem a igreja, a Santa Igreja, que ele deixou e prometeu a assistência do Espírito Santo até o fim dos tempos. Ela vai existir até o fim dos tempos. Tá? Então, a gente tem que buscar. Eu acho, Helena, que quantas horas a gente está aqui, hein? Bastante. Para você já está muito tarde, né? Muito tarde mesmo. Meia-noite 16. É, a gente pode continuar amanhã. E esse vídeo aqui talvez seja bom cortar, né? Não colocar tão longo logo de cara, sei lá, não sei quanto tempo, mas em 2 ou 3 partes, né? Você que sabe aí, você pode editar, tá? Eu vou mandar Tá para certo. você o arquivo. Bom, vamos nos despedir para a gente conversar sobre isso fora do final. Ok. Olha, eu agradeço demais a sua hospitalidade, a sua disposição em me escutar, em divulgar isso. Eu sozinha realmente, em função até do meu ritmo de vida, né? Eu estou trabalhando em casa, mas a gente vai voltar agora aqui em Brasília, né? Já semana que vem já retorno. Mas eu tenho meu trabalho, tenho o curso que eu estou fazendo um curso de 5 anos de lógica e filosofia tomista, com o professor Carlos Noguet, maravilhoso. Quem puder, eu recomendo. É um curso pesado, não é fácil, né? Às vezes eu fico numa aula, até pelo ritmo de vida. Então tem isso, tem as minhas orações, que eu entendi que ter uma vida de oração é importantíssimo, então eu rezo sempre o terço, todo dia. Tem a oração da manhã, da noite, tem as minhas devoções, então isso, viu, Helena, isso ajuda a vida, isso dá uma mudança na vida, você não tem noção de como é importante para a gente, tá? Para nossa vida, para nossa proteção. Então eu aprendi isso, né? Fora os contratempos da vida mesmo, que a gente tem que, né, comer, tem que fazer comida, tem que lavar louça, botar roupa para lavar, fazer compra. Então tem a família, né? Então, assim, eu sem a sua ajuda, realmente, talvez eu demorasse muito né, para eu voltar, para ter essa oportunidade de falar com as pessoas que me conheceram, que me ouviram antes, né? E eu tirei do ar porque tem muito erro, eu acho que não vale a pena deixar. Eu pretendo daqui para frente, então, corrigir os erros, não é? Para não levar as pessoas ao erro, né? Até uma retratação que eu faço. Então, eu te agradeço muito. Foi muito bom a gente ter se reencontrado. Foi muito bom eu ter te escutado, assim, até nosso papo fora, né? Do ar. Porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos de uma rede de pessoas que se ouçam, que conversem, que estejam, que mesmo que não seja presencial, né? Que a gente possa fazer essa rede, né? Novamente, né? E as pessoas que me ouviam, né, que gostavam, que acabaram se inscrevendo no meu canal, tem bastante gente a ouvir, ainda tem bastante gente inscrita,
Eu espero que a gente possa continuar com esse trabalho, é o que a gente chama na Igreja Católica de apostolado, né? E eu quero continuar. Amanhã, o próximo vídeo, né? Então, eu quero falar da história do nosso mundo, tá? Do ponto de vista sobrenatural. A gente vai falar, que eu acho que vai dar para compreender muita coisa a partir daí, tá? Colocar algumas coisas no lugar. E as pessoas podem, de modo muito simples, agir hoje na sua vida para mudar a sua realidade, mas mudar mesmo, tá? Não é esse negócio de, é porque eu crio minha realidade de fantasia, não. Mudar de uma forma real sua realidade, tá? E ajudar a mudar a realidade maior também, tá bom? Então é isso, eu te agradeço e agradeço a Deus e a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Aparecida, da Conceição Aparecida, que é a nossa padroeira do Brasil, sempre conosco, e nossos anjos da guarda também. Sou eu quem agradeço, é muito bom te ouvir, foi muito bom te reencontrar depois de te procurar tanto, você andou sumida. Desculpe o sumiço. O importante é que você está bem, né? A gente ficou preocupado, assim, não sabia o que tinha acontecido. Mas o que eu tinha noção é de que a gente estava numa batalha, assim, muito grande, muito difícil. Mas se você está bem, se você passou, sobreviveu, isso é muito bom. Mas você estava também, como é que diria, se recompondo, não, se reestruturando, né? Tá trazendo novas, juntando novas bagagens, não estava só assim, numa luta, não estava escondendo de ataques, escondendo não, mas se protegendo assim, tipo escondendo, né, do inimigo. Não estava só nisso, estava se enriquecendo com novas bagagens, né? Fiquei muito feliz de te encontrar e de ainda por cima, além de te encontrar, poder ter esses encontros de novo com você, Gislene. Muito obrigada mesmo, sou eu que agradeço, somos nós que agradecemos e agradecemos a Deus também. Como Jesus disse, né, onde houver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei presente. Graças a Deus, temos então. É isso, querida. Muito obrigada, viu? Então tá no seu comando, Gislene. Obrigada, beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.